entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, 8 de abril de 2019. Meu bom dia especial para você que está acompanhando a gente agora na nossa live de abertura no Facebook da 93 FM. Tá no Face, corre pro Face da 93 FM. Vem acompanhar a nossa live de abertura no programa de hoje. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui na melhor. Fala com o Debate. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, um bom dia especial também para você que tá aí no Facebook, nessa live de abertura. Segunda-feira chegou, muita alegria, festa na sua igreja, porque é aniversário do pastor ou da pastora hoje, ontem, já comemoraram ontem, comemora hoje com a gente. 968038319 WhatsApp. Você manda o nome do pastor, o nome da igreja, ao final nós iremos orar. Eu tô achando o seu tom meio desanimado pra quem falou de festa. Festa, alegria. Cadê aquele entusiasmo? O pastor aniversariante! Faz pra mim, né? O pastor, eu tô sem voz. Tá sem voz, né? Tá certo. Muito mal. A audiência tá subindo. Pode continuar falando que você fala, a audiência sobe. Conta um caso aí pra nós. Conta um caso aí pra nós. Olha, a pessoa tá sem voz, lutando pra ficar com voz. Ele quer que eu grite, que eu já não grito normal, tá, gente? E aí, tá bom, JR? Tá bom, Pastor Carlos Pedro, sabe o que é isso? Porque ele é rouco. O pastor também. Carlos Pedro já botou o pastor no jogo aí? Não, é porque pessoas roucas gritam. Conseguem falar? Não conseguem, né, pastor? Não, mas o pastor Carlos Pedro, quando prega, ele sobe o tom de voz. E os meninos do áudio diminuem. Eu tenho certeza. Nem fala disso hoje porque ontem foi. Eu não é, Fábio? Tá bravo. Fala pra mim, o pastor vai subindo o tom, os meninos do áudio vão abaixando o tom. E eles não voltam. Deixa o tom, deixa lá embaixo o volume. Tá pregando, o inimigo bota o dedo naquela voz. Você tava falando de gritar. Então, vamos apresentar a mesa aí, Marcela. Apresenta a mesa aí pra nossa câmera da 93 FM, pra nossa câmera da 93 FM no Facebook e também pros nossos ouvintes que nos acompanham no rádio. Então não é só esse aqui, é o nome da pessoa. Olha a pauta aí. Ok, eu sei o nome. Pastor. Vou fazer perguntas sobre o nome, então. Vamos lá. Pastor Fábio Nunes. Qual a igreja que ele é? Teve que olhar. Implicante. Na primeira? Já na primeira? Da Igreja Batista CPF, em Agostinho. Vocês estão vendo que eu sou. Ele quer o né, CPF. gente? A Marlene tá dizendo que gengibre resolve. Obrigada, Marlene. A melhor coisa é maçã sem casca, água sem gelo e sono. São os melhores remédios. Sono vai Pastor ficar Fábio Nunes, vai lá, Pastor Fábio Nunes. O sono seria bom. Pastor Carlos Pedro aqui, ó, o dono da voz rouca. Isso. Antes que ele me pergunte, a Assembleia de Deus da Itaoca. Pastora Aninha estreando na mesa hoje, nossa menina da mesa do Ministério, Jeová Rafael. Cadê a Aninha mesmo? Não é Ana alguma coisa? O nome artístico? É Ana assim, alguma coisa, ela usa Aninha. Aninha? Que é chato, gente, mas é por causa de quê? Aninha. Quando ela falar, ela vai te contar, se ela quiser. Mas você tá... pelo tamanho dela. Por causa do tamanho dela, é muito implicante a Marcela, meu Deus do céu. Sou eu que implico a senhora. Muito bem, continua a mesa, continua apresentando a mesa. E o reverendo Júnior César, da Presbiteriana de Coelho Neto, eu deixei ele por último porque o pastor Fábio Nunes lá fora me perguntou se agora no debate podia vir com qualquer camisa. E qual foi a sua resposta? Importante. O pastor Fábio falou que ficou surpreso com a minha resposta. Eu disse assim, não é qualquer camisa. Não. Tá bom. Muito bem, minha gente, muito bem. Esse é o nosso Debate 93, já estamos no ar aqui na Rádio 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Tema número 1 no programa de hoje. Estou me preparando para a faculdade e com ela sei que muitas pressões virão. Tenho certeza que encontrarei um mundo novo, muita gente interessante, também distante de Deus, hein? Embora esteja empolgada para essa nova etapa, eu me preocupo. O ambiente intelectual pode roubar a minha fé.
Porque ultimamente a razão tem atraído jovens que antes eram conhecidos como cheios de fé. Fé e razão podem caminhar juntos. O que um jovem cristão pode fazer para mostrar que Jesus é o bem mais interessante que alguém pode ter? Quero ouvir a sua opinião, sua participação no WhatsApp 96803-8319, aqui no Facebook da 93 FM, na nossa live. Corre lá na live, curte, compartilha, comente, traga a sua opinião também. É live de abertura, daqui a pouco a gente vai, então corre lá. Pastor Júnior César, vou começar ouvindo o senhor, professor universitário aí, com esse ambiente também no dia a dia dos seus estudos. Essa é uma questão de fato que o senhor tem observado que tem preocupado os nossos jovens, pastor? Bom dia. Sim, tem preocupado, mas a preocupação ela acontece, diferentemente do que está relatando aqui o ouvinte, ela acontece quando ele já está lá, né? Porque não há um preparo, né, prévio para que os jovens cristãos ingressem na faculdade. E esse é um fator complicador. Eu já atendi várias pessoas, vários jovens que ao entrarem na faculdade tiveram que lidar com questões acadêmicas ligadas à formação do mundo, à idade da Terra, né, ao livro de Gênesis. Tiveram que me ligar para mim para saber como é que eu lidava com essas questões. Então, assim, eu acho que falta esse preparo ao longo do tempo. A gente precisa trazer para o ambiente eclesiástico discussões, né, que tentem mostrar a relação que existe entre ciência e fé. E existe uma relação. O que eu tenho tentado fazer, e pelo menos para mim tem dado certo ao longo dos anos, é pensar na abordagem, né? Quando eu estou na igreja, por mais que eu utilize recursos para ampliar a discussão que eu vou fazer, recursos científicos, históricos, eu estou usando a abordagem da fé, da teologia. Então eu trabalho com as ferramentas da teologia. Quando eu estou na faculdade enquanto historiador, eu uso as ferramentas da história. Então eu separo as duas coisas. Na universidade eu sou historiador e a fé está guardada no coração, né? E na igreja, né, eu sou teólogo, a fé ela é exposta e a abordagem histórica ela serve para quê? Para contribuir para aquilo que eu vou dizer relacionado à fé. Pastor Carlos Pedro tremeu ali, ele discordou de alguma coisa que o senhor disse. Meu Deus, graça e paz amados, eu quero cumprimentar a todos, JR, essa mesa maravilhosa, audiência linda, maravilhosa, segunda-feira, um dia abençoado, um sol enorme e nós estamos vivendo uma realidade. A universidade, ela se tornou acessível para muito mais gente nos últimos anos e muita gente está ingressando, muita gente está conseguindo realizar um sonho e muitos dos nossos irmãos estão conseguindo realizar esse sonho, porém, a falta da escola dominical tem se revelado como um problema no banco da universidade. O confronto de ideias tem se revelado um problema para os nossos jovens. Não porque eles não queiram servir a Jesus ou não queiram manter a fé, mas a falta de embasamento bíblico teológico tem sido uma dificuldade. E nós não podemos abrir mão da fé quando estamos no ambiente universitário. O que precisamos é ter uma base, ter um aprendizado forte. E Pedro nos escreveu em 1 de Pedro 3:15, ele disse uma coisa que sempre eu lembro quando falo com os nossos jovens: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O problema não é nós estarmos numa universidade. O debate político ultimamente separou demais os nossos jovens, levou o pessoal para o radicalismo e a gente está confundindo as coisas. E o problema não é estarmos numa universidade ou nos depararmos com a adversidade. A questão é o quanto nós estamos preparados teologicamente para enfrentarmos as discussões. É plenamente possível e a igreja precisa se atentar a isso. Os nossos jovens estão na faculdade, mas a escola dominical está fazendo muita falta. Mas em algum lugar não há pressão, minha gente? Eu não sei se você está acompanhando a gente aí, se tem algum lugar onde a gente vai exercer ou exercitar a nossa fé e ali não há pressão, ainda que seja uma pressão espiritual, uma pressão emocional, a fala de alguém.
Em todo lugar a gente tem isso. Na universidade, obviamente, um ambiente onde isso talvez seja assim mais intenso, né? Quem fez aqui universidade sabe disso, nossos ouvintes estão acompanhando. Se você fez, ainda conforme o curso que você fez, é muito mais. Mas eu quero agradecer a sua audiência aqui no Facebook da 93 FM, mandar um abraço carinhoso para você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando aqui agora. Vamos nos despedir da nossa live de abertura de hoje, mas você continua dando a sua opinião nessa nossa live, tá bom? Na própria live você dá a sua opinião e participa conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Deus te abençoe e muito obrigado. Pastor Fábio Nunes, quando nós tratamos esse tema à luz das Escrituras e pensamos no fortalecimento da nossa fé, no quanto nós precisamos de um amparo bíblico para as nossas falas, para o nosso discurso, para o nosso testemunho, até para o enfrentamento dessas adversidades, o que falta, Pastor Fábio, diante desse quadro que aí está, na sua opinião? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aqui os colegas da mesa. Eu acho que a gente foi bem aqui no início, tanto na fala do pastor Júnior como na fala do pastor Carlos, e eu não vi discordância nas falas, eu vi aí um acréscimo. Realmente a gente, enquanto igreja, precisa se debruçar diante das questões que são levantadas na universidade. Não é simples conciliar, porque a universidade, a academia vai trabalhar com a ciência. E a ciência trabalha com o pressuposto da dúvida. É função da ciência questionar, perguntar, reavaliar, reformular. Por isso que a gente vê que volta e meia a ciência muda de opinião. Porque ela está sempre perguntando, está sempre questionando. E a fé? A fé trabalha com certeza. A fé afirma. Aquilo que vem por revelação da parte de Deus, nós cremos e ponto final. E aí, esse indivíduo que está tanto no ambiente da fé quanto está no ambiente da ciência, em alguns momentos, a fé e a ciência vão chocar. Questões vão ser levantadas. E aí, o pastor Carlos disse que a gente precisa se preparar. A gente precisa saber quais são essas perguntas. O púlpito tem que trabalhar com isso. A gente não pode colocar os nossos jovens numa bolha e não apresentar a eles as questões que têm a ver com a nossa fé. Prepará-los realmente para responder à razão da nossa fé. A Bíblia, ela já lida com isso. A ciência trabalha com pressupostos filosóficos, né? A ciência ela embasa dentro da razão humana, dentro do conhecimento humano e dentro da experiência humana. E ela vai desenvolvendo as suas filosofias. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, porque a filosofia é conhecimento humano. Então a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, a ciência, ela tem o seu espaço, tem a sua importância e tem os seus métodos. Ponto. E a fé também tem o seu método, tem a sua mensagem e tem a sua revelação. E a gente precisa saber realmente distinguir uma da outra. E quando elas estiverem confrontando, a gente precisa ter a razão da nossa fé para ter respostas viáveis para as questões também que são filosóficas. A nossa menina da mesa de hoje é a querida pastora Aninha, que vai receber hoje o culto da 93 FM. Daqui a pouquinho vamos falar a respeito desse culto. Sim. Pastora, seja bem-vinda. A nossa ouvinte pergunta: o ambiente intelectual pode roubar a minha fé? O cristão tem que ter medo disso, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos pastores, homens de Deus que estão aqui na mesa comigo. Bom dia a todos que nos ouvem, que estão nas redes sociais. Bom dia meu esposo, pastor Cássio, que está lá em Israel, nosso apóstolo da fé. JR, nós, como todos aqui já falaram o seu ponto de vista, nós precisamos equilibrar a nossa fé e a nossa razão. E realmente precisamos não ter os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos adolescentes dentro de uma bolha assim. Porque nós precisamos incutir neles e desenvolver dentro desses jovens o porquê e o para quê que eles estão entrando numa faculdade, num serviço. Por exemplo, quando uma mulher entra no serviço militar, ela quer entrar dentro da área militar.
ainda mais evangélica. Então a gente vai ouvir o quê? Não é um meio para mulheres, ainda mais uma serva de Deus. Nós precisamos saber, essa mulher, essa pessoa que decide entrar numa carreira, numa faculdade, o para que ela está entrando ali? Simplesmente para adquirir um conhecimento, ou ela quer ser um instrumento de Deus ali onde ela deseja exercer uma profissão, um estudo? Quando eu, com 17 anos, passei por uma faculdade federal, Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, foi um período onde a Polícia Federal invadia lá e pegava plantações de drogas e tínhamos muitos problemas lá. E eu tinha apenas meses de evangélica, que tinha aceitado a Jesus verdadeiramente. Mas só que eu entrei ali já tendo um propósito dentro de mim. O porquê e o para quê que eu estava entrando naquele lugar. Então, para que nós possamos incentivar esses jovens que estão entrando não só na carreira militar, numa faculdade, num emprego, porque foi como o JR falou, qual o ambiente que um servo de Deus, uma serva de Deus, ele não é pressionado ou a negar a Cristo, envergonhar o nome do Senhor, é debochado, qual o emprego, qual a atividade que não se encontra isso? Então, nós precisamos estar alicerçados, nossos jovens, nossos adolescentes, a enfrentar as dificuldades do mundo e saber que nós estamos ali para ser sal e luz. E precisamos desse reforço dentro das nossas igrejas. Nós lembramos de um rapaz que foi com muitos outros rapazes para uma faculdade na Babilônia. Esses garotos foram levados, e eram os melhores de Israel, foram levados para a Babilônia para uma faculdade de 3 anos, para depois dessa faculdade, porque o treinamento ali era realmente um treinamento universitário, para depois desse período, naquela universidade da Babilônia, servirem a um império. E a gente não tem noção de quantas pessoas foram para lá. E eu também não tenho dúvida de que os jovens judeus que foram para a Babilônia, eles tinham um propósito, eles tinham um desejo de não se misturarem ali, porque serviam a Deus. Mas nem todos conseguiram, porque a ilusão, as ofertas, as propostas, os confrontos, eles são muito grandes. As nossas universidades hoje têm confrontos não apenas do ponto de vista filosófico ou científico, mas também ideológico. E talvez o confronto ideológico tenha sido, nos últimos anos, o pior de todos. E por conta disso, nós temos enfrentado muitos problemas. Eu acho que todos os pastores aqui têm adolescentes e jovens que estão ingressando na faculdade. E nós precisamos entender que, além do propósito, tem que haver um conhecimento prévio. Daniel, ele tinha um propósito firme no seu coração, uma vontade, uma fé grande no seu coração, mas ele tinha uma base, ele tinha uma construção saudável, espiritualmente falando, uma construção saudável, um conhecimento teológico saudável. E se nós não nos preocuparmos, se os nossos adolescentes não se preocuparem com o que eu chamo da escola bíblica dominical, conhecimento teológico, conhecimento acerca de Deus, experiências espirituais, solidez na vivência cristã, não é essa vida superficial, não é essa vida de apenas uma vez por semana, nós teremos dificuldades quando entrarmos nesse ambiente. A gente está falando de experiência individual. O cara pode ter uma experiência no parque, pode ter uma experiência na praia. Experiência é uma coisa muito individual. Não tem como dizer que vai ter mais um lugar ou menos em outro lugar. Mas quando se fala de conhecimento bíblico, a gente pode atestar. A gente pode aferir se, olha, estamos oferecendo conhecimento bíblico adequado, estamos tratando sobre assuntos relevantes, estamos preparando os nossos jovens, porque no passado, lá da época do pastor Fábio Nunes, de onde ele vem, é o mais antigo que está aqui a mesa hoje. Há muito tempo. Era assim, quando entrar na universidade, acabou esse negócio. Esse negócio está cada vez mais cedo. Sim. E esses questionamentos de universitários do passado, da época do pastor Fábio, eles são feitos hoje por adolescentes, porque o YouTube chegou na casa da pessoa, está na mão da pessoa. Os questionamentos, entenda bem, começam o questionamento, ele não tem embasamento, nem que sim, nem que não, mas o questionamento, ou seja, nosso grupo vai ser muito mais racional e é necessário trabalhar a razão desse povo, senão nós vamos ficar perdidos. JR, desculpa, pastor,
como o pastor falou muito da escola dominical, eu acho que nós, servos de Deus, estamos falhando não só no estudo dentro da igreja. Nós, pais, estamos falhando muito nos cultos domésticos. Nós, pais, estamos falhando muito no ensino com nossos filhos. A base que nós tínhamos antigamente de sentarmos juntos à mesa, estudar com nossos filhos, está esquecido. Eu tenho um filho de 9 anos. Todos os dias nós fazemos o devocional juntos e eu peço para ele me explicar o que ele aprendeu. E eu vejo de um tempo para cá como ele tem desenvolvido. E ele chega em casa e fala assim, ele está no 4º ano, ele fala assim, mãe, hoje na escola meu coleguinha falou isso assim, assim. Aí eu fui e falei para ele, mas Deus não está se agradando disso. Então, eu acho que a gente não pode colocar o peso 100% dentro das instituições, em cima, nas costas do pastor, da liderança, da escola dominical. Mas também a gente precisa compartilhar essa responsabilidade com os pais. Porque os adolescentes e esses jovens que vão ingressar na faculdade ou em uma carreira, eles foram uma criança. Eles precisam ser instruídos, né? A palavra de Deus diz, instrui a criança o caminho que deve andar, né? Só um contraponto. A pressão existe. A fé vai ser questionada. No meio acadêmico, não se admite a metafísica, a espiritualidade, aquilo que não dá para se medir. Os nossos pais, boa parte deles, não fizeram um curso acadêmico, Sim. não fizeram uma teologia. Eu ingressei na faculdade depois de ter feito o seminário e o quanto isso foi importante. Numa determinada aula, um doutor em sociologia, eu passei pelo curso de história, passei pela especialização em sociologia e hoje estou fazendo uma graduação à distância em geografia. Essa área de humanas, a ideologia é fortíssima. Há uma doutrinação ideológica. Mexe muito, mexe. E aí, eu não sei até que ponto os pais estão preparados para lidar com os questionamentos filosóficos e acadêmicos. Eu penso que a igreja, ela precisa tomar ciência das perguntas que não começam na universidade, como disse aqui o JR. Sim. E preparar esse pessoal para responder. Eu dizia que eu estava iniciando lá na faculdade de História, e aí um doutor em Sociologia disse para a turma, gente, desculpa aí, mas esse negócio de dom, esse negócio de Deus, a gente não vai falar aqui, tá? Isso não existe, o que existe é a experiência, ele é empiricista, experiência, né? Comprovação pelos sentidos, né? Pelos sentidos físicos. Ele falou a primeira vez, ele falou a segunda vez, e aí depois ele pediu desculpa aos religiosos e falou pela terceira vez que dom e Deus não existe. Aí eu pedi a palavra. Primeiro período, e aí a importância do preparo teológico. Eu falei assim, professor, quando o senhor fala que Deus não existe é porque não há uma comprovação empírica. Não tem como fazer uma experiência. Ele assim, aqui é só comprovação empírica. Eu falei assim, então dá aqui para a turma uma experiência, uma comprovação empírica de que a ciência é o único meio de se chegar à verdade. Naquele momento ele gaguejou, respirou, começou a suar frio, ficou com as mãos trêmulas, mas foi honesto. Ele falou assim, não há uma comprovação empírica de que a ciência é o único meio de se chegar ao conhecimento. Aí eu falei assim, então é uma questão de fé? Escolher em quem você vai crer, na ciência ou crer em Deus? É uma questão de fé. E aí ele voltou à aula. Mas percebam que esse tipo de questionamento vai exigir um aprofundamento maior, um preparo maior. A gente precisa preparar os nossos jovens para ingressar na universidade. Sim, mas para ele chegar até jovens e para ele ser preparado, ele precisou lá, quando criança, ter uma estrutura... Sim. Não há uma diferença. Não há uma diferença da estrutura familiar. Existe a possibilidade e você precisa realmente de uma estrutura familiar. Só que a discussão, ela transcende isso. Esse pai que vai ensinar o filho, ele também precisou ter uma formação eclesiástica. E é a igreja que vai fazer parte do que ele vai ensinar para o filho. Agora, me incomoda profundamente, né, que isso é senso comum, ok? Me incomoda profundamente essa colocação de fé como sendo o oposto da razão. Que não pode porque não é juntas. isso. Não é isso. Olha, o oposto de fé
é incredulidade, ok? Oposto de fé é incredulidade. A história está aí para nos mostrar que a fé pode ser racionalizada. Sim. Certo? O movimento renascentista mostrou isso ao longo da história, depois o iluminista, uma racionalização da fé. Se isso não acontecesse, nós hoje, teólogos, não teríamos todo o arcabouço histórico para poder entender o contexto dos textos que nós pregamos. Sim. Certo? Uma outra situação é que a razão pode ser mistificada. A Idade Média está aí, esteve aí para nos provar isso. Então você tentava explicar o mundo, a vida, a partir dos olhos da fé. Então isso também pode acontecer. Fé não é o oposto de razão. Eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante do que a outra. Eu estou dizendo o seguinte, que nem a ciência trabalha com incredulidade. A ciência trabalha com dúvida, com problematização. E dúvida, problematização está no campo da incerteza, porque incredulidade é uma predisposição para não crer. Quem está na academia não tem uma predisposição para não acreditar. Quem está na academia vive no campo das incertezas, da dúvida. E quando essa dúvida, através da pesquisa, ela é sanada, ele abandona a dúvida porque a hipótese foi comprovada e ele adota aquela hipótese como verdade até que uma nova pesquisa, uma nova problemática seja levantada e derrube aquela ou fortaleça. É assim isso. Que a academia Eu acho que trabalha. É por aí mesmo, porque a questão da dúvida, e é nessa dúvida que a fé, muitas vezes, a nossa fé, a nossa convicção é questionada. E se nós não tivermos consolidada a nossa fé, se nós não tivermos convicção naquilo que fazemos, próprio Tiago diz que a nossa fé, ela tem que ser uma fé, além de racional, operacional. E se nós não conseguirmos responder acerca da fé que nós temos, aí a questão da dúvida, e é nesse ponto que muitas vezes os nossos jovens são confrontados, e eu ouço muita gente voltar para mim e dizer, pastor, eu ouvi essa pergunta e não soube responder. Simplesmente porque não tem a escola dominical. E eu falo da escola dominical como um estudo bíblico. E o grande problema que a gente tem hoje na universidade é o confronto em relação àquilo que nós acreditamos. As pessoas não querem ouvir ou não querem apenas duvidar, não querem questionar. Elas querem confrontar aquilo que nós acreditamos. E isso é o que nós devemos estar preparados para responder. Muito bem, existe a diferença do confronto, que é o ataque, que é uma agressão, a uma proposta de reflexão. Se é ataque, não tem que ser respondido. Exatamente. Se é uma agressão, ela não deve ser respondida no mesmo nível. Deve ser respondida com carinho, com amor, paciência, misericórdia. Isso é cristianismo. Não é uma batalha, quem ganha e quem perde. Nosso objetivo não é destruir as pessoas, pelo contrário, edificá-las. Se não é para destruir, tem que construir. Não se vai construir pisando em cima. E muitas pessoas vão para um debate, muitas vezes, no campo universitário, para humilhar os outros. Então, esse processo é o seguinte, você ganha a batalha, mas perde completamente a sua audiência. Sim. E é bom lembrar como é que Jesus foi confrontado muitas e muitas vezes e o nível de suas respostas. Em algumas ocasiões, ele deixava os seus interlocutores sem voz, sem uma palavra, sem uma resposta, mas a ausência de resposta era a resposta deles. Então, havia um ambiente preparado para isso que nem de longe se compara ao ambiente universitário. Não vamos dizer assim, é isso e é aquilo. Mas eu queria ler com os irmãos e perguntar se esse texto que eu vou ler agora, ele é racional ou ele é só estabelecido no campo da fé. Tá certo? Só para a gente ter uma ideia, a gente consegue casar as duas coisas aqui. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma discussão um discurso filosófico e embasado na fé. Paulo, ele tem a convicção de que ele está defendendo a ressurreição quando há na igreja alguns que duvidam disso. E esse confronto
eles acabam se contradizendo, porque se eles nos atacam porque nós pregamos que Cristo ressuscitou, e como é que então eles vão confrontar a nossa fé se eles não acreditam nisso? Paulo usa uma série de jogo de palavras para contradizê-los e também usando um pouco da filosofia deles e defendendo a própria fé. E veja que existe uma lógica. Há uma lógica. O processo racional de Paulo, não só nesse texto, mas em tantos outros, tese, antítese, a provocação que ele faz, a reflexão que ele leva, mostra para todos nós, de maneira muito objetiva, que estamos sendo bem objetivo, é que a razão, ela é fundamental. Então, JR, não pode excluir isso como se fosse, não, nosso negócio é só emoção. Como se fé fosse ligada à emoção. A gente precisa entender, vai lá, dá o a gente outro precisa lado. entender Contraponto. que todo texto, eu vou pegar só o Novo Testamento, vou nem falar do Velho, tá? Mas todo texto do Novo Testamento, ele passa pela razão. E aí, nós como teólogos, né, quando a gente faz teologia, a gente aprende a fazer uma abordagem científica de questões ligadas à fé e à religião. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a doutrina da inspiração, a gente afirma que Deus não anulou a cultura, a vivência de quem ele inspirou para escrever. É orgânico, não é mecânico. Isso, certo? Então, podemos dizer o seguinte em relação a todos os textos da Bíblia. Quem escreve, escreve inspirado por Deus. Mas escreve por um motivo, escreve para uma comunidade, escreve para tratar algumas questões. Esse procedimento é um procedimento lógico, é racional. Quem escreve o evangelho escreve por quê? Porque precisa preservar alguma coisa, ou criar uma memória, ou se dirigir a uma comunidade, ou fortalecer a fé. Quer dizer, passa pela razão isso, entende? Ignorar isso significa a gente perder a localização do texto dentro de um contexto. Tudo bem. Então, a razão, como diz o apóstolo Paulo, que o nosso culto deve ser racional, a razão, ela colabora, ela fortalece a nossa fé, ela não anula a nossa fé. Então, quando alguém diz que perdeu a fé porque foi racional, talvez não tenha experimentado a fé. O ouvinte está dizendo aqui que o irmão dela foi fazer filosofia na universidade, no segundo semestre ele virou ateu. Meu Deus. Não, pera um minutinho, rapaz. Mas o problema é o conhecimento, Não é nem conhecimento. Não tem nada. Em 2 semestres, dois semestres não anula, não anula a fé de uma criança. Mas isso demonstra o quanto a fé, entendeu? É uma questão de conhecimento de Deus. Não tinha essa parte. Mas gente, tem gente que quer se rebelar. Já queria um motivo, É aquele agora eu sou da universidade. Tem isso também. Quer contestar com o pastor, quer começar... Nós tínhamos um diácono e ele, na época ainda tínhamos esse cargo diácono, e ele foi fazer história. E em menos de 2 anos se desviou e hoje nunca mais voltou. Não foi isso por já causa da tem história. quase 20 anos. Mas foi por causa da história? Não foi por causa da história. Filosofia não tirou também. Fala, pastor Fábio Nunes. Vamos ouvir o pastor Fábio Nunes. É o cara, é o pequenininho da mesa. É um filisteu convertido. Quantos anos? Qual a altura? 1,95 m. 95. Respeita ele, pastor Carlos. Ô, JR. Pastor Aninha, vou perguntar a altura também, já, hein? Ele já está mexendo comigo, Marcelo. Fabão, vai lá, pastor. Fabão. Não tenho culpa, viu? Então, a lógica, a gente cristalizou a lógica como se fosse apenas produto humano. A gente precisa entender que há a lógica de Deus. Exatamente. Existe a lógica da fé. Existe o conhecimento que é produzido pela fé. Isso. A gente não pode só colocar a razão dentro do mecanismo científico. Há razão também no senso comum, que não é o senso científico, que é o pensamento da tradição oral, também há uma razão. Então, quando a gente coloca a razão apenas dentro da metodologia científica, a gente está reduzindo. A gente não pode reduzir a razão. E quando a gente amplia essa questão da razão, tem a razão humana, tem a lógica de Deus, tem a razão de Deus, a gente pode caminhar com o discurso da fé sem estar brigando com a razão. Nós temos uma outra lógica, nós temos um outro processo de pensar as coisas. Nós buscamos o conhecimento através de um outro viés, que é o viés da fé, que é plausível. A gente não pode esquecer que Paulo diz sobre fé e boa consciência. E quem naufraga na fé
é quem abandona a boa consciência. Eu quero me preocupar com outro aspecto para essa menina e para tantas outras que entram na universidade, que é a formação dos grupos nos centros universitários. Eu conversei com um garoto que entrou para a universidade, uma universidade nossa, e a primeira coisa que ele fez foi comprar uma taça de chopp. Tem nada a ver com a universidade isso. Calma, eu não entendi. Esse aí já tomou no boteco antes. Calma aí. O cara não vai pra universidade pra beber. É padrão. Não. Tem uma universidade no Rio de Janeiro que todo garoto que ingressa na universidade, eles usam como padrão do grupo, da galera, adquirir uma taça, o batismo. uma caneca de chopp. Iniciação. Vazia. Porque todas as festas, todos os eventos, todas as atividades da faculdade, todo mundo usa aquela caneca. E aquilo ali pode não parecer nada, mas aquilo é um ingresso num grupo. E os grupos que a gente adere, porque existem vários grupos dentro das universidades. O grupo que você vai escolher para frequentar vai determinar que rumo você vai dar para a tua vida. E se você escolhe um grupo no primeiro dia, na primeira semana, que usa uma caneca de chopp, meu irmão, isso não vai dar certo. Então ele comprou, ele não foi obrigado. Ele induzido. Ele aderiu. Muito bem. É isso aí. Diante de nós estão aqui esses temas, esses assuntos, que eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos debatedores e a fala deles. Um dos nossos ouvintes recomenda, e eu também quero encorajar. Se você vai para a universidade, é legal você encontrar um grupo de cristãos. Tem um trabalho de evangelização e de fortalecimento da fé já numa linguagem universitária que é muito legal e que eventualmente você não consegue isso na sua própria igreja. São pessoas preparadas, são pessoas desafiadas, que têm um ministério voltado para esse público universitário, que é muito interessante. E uma outra coisa é como nós estamos preparando os nossos adolescentes para a universidade. Eu acho que é mais do que universidade, é para a vida. É para a vida, porque aquele que teme ao Senhor disse, eu não bebo, não vou beber pressionado ou não, o cara não vai para a universidade, ai, me pressionaram, agora eu não sei o que eu faço. Acho que a gente tem que ter postura, porque na vida não existe lugar que você não tenha pressão. Lógico, eu fiz universidade, eu fiz comunicação, e eu fiz em federal. Põe isso, é um pior do que o outro, tá? Eu fiz universidade, eu fiz comunicação, eu fiz federal, quer dizer, que caneca que nada, rapaz, pelo amor de Deus, eu saio fora, caneca. Vou tomar chá. Caneca, tudo bem, uma canção agora em homenagem aos nossos ouvintes. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha. Ô, Marcela, Mas eu não vou beber chopp. prepara ali pra mim o estúdio. Prepara o estúdio ali, vou gravar com o pastor Carlos Pedro, eu e ele. Cuidado, meu irmão, com a canequinha. A canequinha. Com a canequinha. com a canequinha. Tá bom? Prepara o estúdio lá pra mim. Os meus músicos estão ali prontos já, os meus músicos. Hein? Eu não sei o que acontece nos Cuidado, meu irmão, com a canequinha. Vou gravar com o pastor Carlos Pedro hoje ainda. Dá tempo agora, hein? Ele não tá aí, não? O violão, acho que o índio não tá aí, não? O índio está, mas não tem o violão. A gente grava a capela. Vai isso não. A gente grava a capela. Pra rodar hoje ainda. Se vai fazer a capela, os dois cantam a capela aqui. Então. Quem sabe faz ao vivo. Ele canta a capela. 11h41 no Rio. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, a pequena Eloá de Oliveira, ela tem 8 aninhos. Ela foi atingida por uma linha chilena, daquela usada para soltar pipa, há uma semana. E ela acabou tendo que amputar a perninha direita no último sábado. A Eloá teve as 2 pernas cortadas pela linha quando ela estava atravessando uma passarela ali na Avenida Brasil. Em entrevista, a mãe da Eloá disse que a menina está muito nervosa e que ela tenta acalmá-la, animar, dizendo o seguinte, você vai ganhar uma perninha nova, você vai voltar a correr, você vai voltar a brincar e vai voltar a fazer tudo como era antes. E aí a gente pergunta, como é que controla as emoções e confia em Deus quando uma fatalidade invade a nossa vida? E como mostrar a bondade de Deus às crianças, ainda mais numa situação como essa? Irmão, são 2 tópicos aqui. A relação com a linha e aquilo que tem sido feito. Mas nós vamos iniciar pelo lado oposto, falando sobre
consolo, encorajamento e ânimo para as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, como o dessa família aqui, né? É muito triste isso. Eu aprendi que a primeira coisa que a gente precisa fazer, por mais difícil que seja, e que a nossa formação cristã às vezes tenha nos ensinado a não fazer, é colocar diante de Deus todas as nossas frustrações, contrariedades, medos, incertezas, colocar tudo isso para fora, diante de Deus. Porque Deus, ele nos ama como nós somos. Então, ele vai compreender exatamente como a gente se sente. Uma fatalidade atravessa a nossa vida e a gente precisa ter a coragem de dizer para Deus exatamente como se sente. Se o nosso coração está partido, se a nossa razão está confusa, é assim que a gente tem que se colocar diante de Deus em oração. Né? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, que é o mais difícil, mesmo não conseguindo compreender o emaranhado que a vida se tornou, confiar que Deus está enxergando o nosso caminho de forma muito clara, né? E que Ele sabe para onde está nos levando. Eu posso não saber, eu posso discordar às vezes de onde Deus está me levando e do como, mas Deus sabe para onde está me levando e eu preciso confiar. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não tenho explicação para isso e sinceramente eu acho que eu nunca vou entender, né? Mas eu confio que Deus está comigo me ajudando a passar por tudo isso. Acrescentar, Júnior. E aí é o desenvolvimento de uma fé madura, que admite Deus não curar, que admite Deus não livrar, que o nosso relacionamento com Deus não está em cima daquilo que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. E eu percebo que hoje a gente ganha um rumo, que a nossa relação com Deus está muito em cima do seu poder. E aí quando Deus, tendo todo o poder, não faz aquilo que são as minhas expectativas, algumas pessoas têm baixa na fé. E a maturidade da fé é poder dizer assim, Deus, mesmo sem entender, conforme disse o Júnior aqui, mesmo sem entender, ainda assim, com o Senhor é o melhor lugar. Mesmo sem poder lidar bem com as minhas emoções, estar com o Senhor ainda é o melhor, ainda que eu não entenda. Porque a gente não precisa entender tudo. Uma criança que a gente diz assim, não coloca o dedo na tomada, ela não entende. Mas se ela confiar na sua palavra, ela deixa de fazer mesmo sem entender. E na vida também com Deus é assim. Tem coisa que Deus nos coloca e permite, ainda que a gente não entenda. Mas a fé precisa permanecer firme, porque a nossa fé não está em cima do que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. Pastor Fábio, aqui, eu acho que a gente entra aqui nesse assunto numa questão ainda muito mais difícil. Porque Eclesiastes, o sábio, disse para nós que o mal, a vida é a vida, e a vida como ela é muito difícil, porque o mal sucede a todo mundo, aos bons e aos ruins, aos maus, aos santos e aos impuros. Então é muito difícil você entender por que uma criança passando por uma passarela, é ferida por uma linha e perdeu a perna porque ela se assustou com a linha e correu, e quando ela correu, a linha cortou mais do que deveria, e aí essa menina perde a perna. Fatalidade. Mas a gente precisa entender que o mal, ele não sucede apenas aos bons, ele sucede a todos. E o que fazer diante de uma fatalidade? É encarar a vida, porque a vida, ela é assim. A vida não é só feita de momentos bons. A vida, ela nos dá surpresas boas e desagradáveis, e nós precisamos reagir diante das situações que acontecem conosco. Todas as nossas experiências, boas ou ruins, vão definir quem seremos no futuro. E, infelizmente, é doído demais ver uma situação dessa. Uma criança que questiona a mãe e pergunta por que isso aconteceu, por que ela não vai poder andar mais. E a mãe tenta de todas as formas convencer essa criança ou de alguma forma aplacar essa situação, mas é uma realidade dura demais, mas que a gente tem que aprender a conviver, porque isso acontece com todos. Agora, a reação que nós temos diante disso, tem um texto em Romanos 8:28 que é emblemático, é difícil, é complicado demais, mas ele diz para nós que quem ama a Deus e anda segundo o propósito de Deus, tudo que acontece contribui para o bem dessa pessoa. Eu não consigo entender onde a perda de uma perna vai contribuir para o bem dessa menina, mas eu preciso acreditar
que isso está incluído num propósito de Deus em fazer a superação, em dar a essa menina a condição de se restaurar. E nós, como maduros, como o pastor Fábio falou, no caminho do amadurecimento precisamos não apenas nos depararmos com as situações e travarmos. Nós precisamos vencer as fatalidades, crescermos com elas e continuar a vida, porque a vida é assim. É difícil numa situação dessa a gente viver, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando a gente é mãe, né, é muito difícil. Quando eu li ali que Marcela me entregou, eu lembrei do que aconteceu comigo em 2016. Eu e meu esposo fazendo muitas coisas na obra do Senhor e eu também muito envolvida no meu trabalho. E um dia eu chego em casa, meu filho com 7 anos... Mãe, tô com muita dor de cabeça, não consigo abrir os olhos. E ele nunca teve dor de cabeça. Aí levamos na madrugada para o médico e, enfim, foi constatado que ele estava com meningite. Tivemos que ficar isolados no hospital, ficou numa sala isolada e fez todos aqueles exames. Vieram os médicos de fora para fazer aquele exame na espinha. E isso para um casal de pastores, mas que são pais. E foi muito difícil. Foi muito difícil colocar a fé em prática naquele momento. E ele cheio de aparelhos, toda hora sendo furado, e aquele exame na coluna várias vezes para ver como estava. E mesmo um casal estruturado em Deus, quando chega na nossa casa é muito difícil. E eu imagino que essa mãe está passando para poder tentar explicar que tem um propósito de Deus nisso, mas como entender que tem um propósito? E aí nós ficamos 15 dias ali e meu filho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nos últimos exames constatou que milagrosamente o poder de Deus atuou e ele foi curado e sem nenhuma sequela. Mas foi muito difícil. Eu imagino para essa mãe tentar explicar para essa criança, mesmo sendo serva, como explicar, é como o pastor falou, o reverendo falou, coisas acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar e nem vai conseguir explicar. Que haja então da parte do Senhor consolo, conforto sobre a família. Tenho a impressão que tem gente agora ouvindo a gente que conhece bem a família, que pode dar um abraço de perto, que pode compartilhar a fala dos nossos debatedores, a preocupação dos nossos queridos e amados ouvintes. A família vai ser alvo da nossa oração. A Eloá de Oliveira, 8 anos, será alvo da nossa oração. E precisamos interceder muito, porque é um momento muito difícil. Muito difícil. E não dá para dizer assim que é mais ou menos, que é tal. É muito difícil. Isso aqui é muito difícil somente com a graça de Deus. O outro aspecto disso aqui é o aspecto criminal. Isso. A impunidade nessa área. Não sei aqui, vocês são todos santos aqui, acho que nunca soltaram pipa com cerol, os 4 aqui, a pastora Aninha muito menos. Mas eu que vem de outro lugar, a gente soltava pipa com cerol. Era permitido, não havia problema nisso. Mas uma vez que se proibiu, e essa linha chilena é terrível, em que a pessoa solta a pipa e ela para cortar a outra pipa, ela corre o risco de cortar alguém. Eu que conheço uma pessoa que perdeu um irmão na linha amarela, cortou o pescoço. Você imagina, você está numa moto e de repente você cai da moto, enfim, sabe, o que foi? Foi um tiro? O que aconteceu? Não, foi uma linha de pipa. É de uma monstruosidade e nós no Rio gostamos de pipa. O subúrbio tem momentos específicos para pipa. Na Zona Sul, eu vi hoje a matéria lá, tem lá um lugar que as pessoas se unem para soltar pipa e fica solto lá na areia. A reportagem mostrou na areia da praia, as pessoas passam, a linha tá ali solta, pode passar qualquer pessoa, criança, idosa, qualquer pessoa vai passar ali, vai se ferir, talvez até filho do próprio pipeiro ali, o soltador de pipa. Então, é uma coisa tão monstruosa que é difícil você imaginar que uma pessoa racional, voltando a falar sobre o tema, ou uma pessoa que tenha Cristo, voltando a falar sobre fé, e diga assim, não posso utilizar isso. Isso não é justo. Isso é perigoso, isso é uma arma. Isso é uma arma.
Teve uma vez na pista, eu tive quase o retrovisor do meu carro arrancado, porque uma linha de pipa agarrou e cortou mesmo um pedaço. Então imagina um pescoço. Já que a gente não consegue mudar isso pela cidadania, né? Pelo voto, pela reclamação, pela reivindicação, eu acho que a gente tem que orar. Porque nós vivemos uma crise de autoridade, que é uma coisa descomunal. Há uma ausência do poder público, que é uma coisa descomunal. E a gente deve orar para Deus sensibilizar as pessoas moralmente, para entenderem o que é isso, para compreenderem que elas estão assassinando pessoas quando elas soltam uma pipa, e ainda que ela não assassinou na hora, mas a pipa que voou, que foi parar não sei aonde, ela vai matar uma pessoa. E o pior de tudo é que a gente não tem uma pessoa da autoridade, um poder público, alguém do poder público que possa reprimir isso. Você vai nos centros comerciais, você vê linhas sendo vendidas livremente, a todo momento, livremente. E não há nenhum tipo de coação, não há nenhum tipo de fiscalização, não há nada. O que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, é uma crise terrível de autoridade. É uma crise, uma ausência do poder público, que a gente fica assim, assustado diante de tudo que a gente vê. Que Deus tenha misericórdia de nós e que haja bom senso nas pessoas ao verem que estão matando gente por uma diversão prazerosa para ele ali, mas que está causando a vida de outras pessoas. Agora, interessante, né? Quando a gente toca nesse assunto e vê a catástrofe, a gente fica indignado, a razão aqui vem e nos coloca diante do mesmo posicionamento. A gente entende que o indivíduo, como cidadão, ele precisa se posicionar e não comprar a linha, mas eu entendo que a gente precisa ter um esforço ainda maior de estar juntos nesse discurso, né? Quando chegar o período das férias, que é o período onde se aumenta a intensidade dos pipeiros, a gente precisa fazer movimentos, né? A gente pode contar aí com meios de comunicação, a gente tem várias formas de propagar a informação, se unir, né? A família, o homem de bem, o pessoal que tomou aí um prejuízo que não tem como reparar. A gente precisa estar junto, sentir a dor do outro, e isso precisa ser mais forte do que o simples fato de eu me divertir, ainda que venha prejudicar o outro lado. Então, assim, eu acho que uma iniciativa comunitária, que pode começar pela igreja, que pode começar pelo bairro, que pode vir através dos meios de comunicação organizados, eu acho que algo precisa ser feito antes que mais pessoas venham perder a vida. Fazermos realmente uma campanha de conscientização, né? Para que as pessoas venham conscientizar os seus meninos, seus jovens, para que não comprem linhas desse jeito. É uma coisa muito simples, isso não é fabricado no Rio. Sim, é importado. Mas se a gente conscientizar a população de não comprar, ninguém vai querer vender. É muito simples, é só a alfândega ir lá e barrar a entrada dessa linha no Brasil. E ali, na loja ali, e recolher a linha que está lá na prateleira. Elas estão ali na prateleira. Né? O indivíduo não compra, não tem os governantes fiscalizam, né? E a gente, como sociedade, nós ainda não faz somos um trabalho de conscientização. E essa é a verdadeira solidariedade. A gente confunde muito ser solidário com ser sociável, né? Eu sou sociável quando eu percebo uma desventura que aconteceu com alguém e eu vou simplesmente ajudar essa pessoa de alguma forma. Agora, eu sou solidário quando, além de perceber isso, eu vou trabalhar para que outras pessoas não passem pela mesma situação, ainda que eu não tenha passado por ela. Não precisa chegar à tragédia, né? Exatamente. Não precisa. Exatamente. Gente, é o seguinte, a gente precisa estar muito atento a isso. Esse é um desafio muito grande, que é uma coisa prazerosa. Soltar pipa é muito bom, é divertidíssimo, mas essas ações, essas competições, esse tipo de ação tem destruído gente. É uma menina de 8 anos, gente. 8 anos. Pensa você que solta a pipa assim. Eu não sei quem é que fez isso, não sei se conseguem descobrir, se descobriram isso, Marcelo.
Acho que não, né? Vindo do Brasil. Entendeu? Quer dizer, você vai dizer assim, gente do céu, quantos meninos e meninas já foram atropelados por conta disso? Corre, atravessa a pista olhando pro alto, quando vê. No mesmo dia, um motoqueiro foi atingido por uma linha no mesmo local. É muito sofrido isso. Então, até é recomendável nas vias expressas que você ande com aquela antena na frentezinha, que é tipo de antena. Você imagina bem, isso é um protetor contra. É uma coisa que você fica pensando assim, gente, que lugar que tem esse negócio? Você tem que andar assim o tempo inteiro. E as pessoas andando a pé, atravessando viaduto, vai fazer o quê? Vão andar com antena na frente? A gente tem que se proteger de bala perdida, aí vem esse tipo de entendimento que promove esse tipo de coisa. Olha, gente, é demais, viu? Que Deus tenha misericórdia, compaixão e graça. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus, é o que a gente pode realizar aqui agora, e eu peço a sua ajuda, a sua companhia e a sua participação. Não compre esse tipo de linha, não solte pipa desse jeito. Se você conhece alguém que faz isso, converse com a pessoa. Se são seus filhos ou netos, proíba, use a sua autoridade, dê uma busca lá, procura ver se tem lá, tá soltando pipa, converse, nós precisamos conversar sobre esse assunto. O seu rádio está no Debate 93. Marcela Bastos, nós temos nomes de aniversariantes? Temos. Ontem fez aniversário o pastor Haroldo Machado Júnior, da Segunda Igreja Batista Meu Dom, lá em Teresópolis. Pastor Leandro Reginaldo, da Igreja Nova Vida em Pantanal, lá em Caxias. Pastor Luciano Costa, da Igreja Palavra Viva em Campo Grande. E a pastora Cristina, da Igreja Aliança de Amor e Graça em Parque Anchieta. Já hoje é aniversário do pastor Márcio Mendes, do Ministério Profético Terra da Bênção, em Vila São Luís, em Caxias também, e do reverendo Márcio da Flon, da Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Nosso carinho, nosso abraço, esses queridos e amados irmãos compartilhando conosco aqui de mais um ano de vida, muita alegria para nossa vida, né, Marcela? Muito bom. Nós ficamos alegres e festejamos a vida dos nossos pastores. E o culto hoje da 93, Marcela, vai ser aonde? Conta aí pra gente. Pastora Aninha vai contar pra gente o endereço. Como é que chega lá, pastor? Primeiro, vê lá, né? A dúvida do JR. Por que a pastora Aninha, né? É porque é 1,5 m, JR. Aí, viu, pastor Fábio? Viu, pastor? Falei pro senhor. O pastor Fábio ficou quieto. Falei pro senhor. Sério. Ele olhou pro senhor e falou. Então, hoje nós temos a honra e o privilégio de recebermos a 93 lá na Jeová Rafá, na Rua Tiúba, 105, em Heliópolis, Belfor Roxo, às 19 horas, Marcela. Como é que a gente faz pra chegar no pastor? Olha, é facinho, vai pela Dutra. Na Dutra vai ter o posto 13. Você vai entrar no posto 13 e ali é bem pertinho. De carro dá uns 5 minutinhos. Pra quem tá indo de ônibus e trem. De ônibus você pode pegar o ônibus Central Nova Aurora, que você vai soltar, pede pra soltar próximo ao Clube do Heliópolis, que você vai soltar uma esquina antes, mais ou menos. E o JR vai fazer a pergunta que ele sempre faz. Qual é a pergunta? Qual é? Que horas que abre a igreja? Porque o pessoal quer ir cedo pra orar. Bom, hoje, a partir das 10 horas da manhã, já tem, a pessoa ri toda vez que eu falo isso? Eu não entendo essa A partir das risaiada. 17 horas, nossos obreiros já estarão lá, JR. 7 horas? 17 horas. 17, porque o povo gosta demais. Já tá. Povo Gosta de orar, né? De clamar. Eu sei. Hoje à noite nós teremos a bênção da presença do Samuel Messias adorando ao Senhor. Samuel. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo teus questionamentos. Está doendo, estás sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje.
Samuel Messias estará hoje à noite no culto da 93 FM. Que bênção, Samuel. Deus te abençoe, meu irmãozão. William Nascimento, olha aí, ó. Ao invés de te ajudarem, na oração perguntam a Deus qual é a hora que ele vai te acordar. A simpatia, né, Marcela? Canta, o povo adora ele, né, o William Nascimento, né? Ele canta, o povo ri a beça, ele conta muita história. Jesus falando dos teus pecados. Ê, pastor, o pessoal vai chegar mais cedo hoje, ó. Estamos ansiosos. Agora o William come muito também. Come, meu Deus, então eu vou ter que reforçar lá o lanche pra ele. Ele emagreceu? Ele te ouve. Não, ele emagreceu? Você não me Se ele não emagreceu, ele come muito. Ele, a Vivi, a menina que trabalha com ele, que eu esqueci o nome. Meu Deus, a Vivi come muito? Te ouve, você. Não, eu tô falando que o William come muito. Não falei mais ninguém. Você que falou que a Vivi come muito? O garoto deixa de ser doido. Eu falei que eles estão te ouvindo, você implicando. Sem problema, a gente agradeço. reforça. O William me dá uma audiência maravilhosa. Eu agradeço. Uma audiência qualificada. Mas essa hora, meio-dia, ele ouve o quê? Depois, a reprise? Ele ouve a reprise. Porque essa hora, difícil, hein? Agora a Flor de Lis. Flor de Lis, não, essa aqui já acordou faz tempo. A Flor de Lis, ó. Também, né? 500 filhos, né? Tem que fazer levantar, café da manhã pra todo mundo. É uma tropa. Como é que é isso lá, Marcela? É todo mundo toma junto? Como é que é o almoço? Domingo, almoço de domingo. Deve ser uma alegria danada. É, muita gente, Deve né? ser várias vans, né, pra sair. Alô, Neinha, a Neinha tá me ouvindo lá. Essa Neinha, nota Dona Carmen, minha querida Carmen, esperando as duas aqui, né? A Neinha, de fato, que coloca a ordem na hora da comida. A Neinha é brava. Eu já estive lá. A Neinha é brava. Mas ela tem hora, a hora que ela bota a comida na mesa. Neinha, minha querida, um beijo pra você, Deus te abençoe. Olha a Flor de Lis, vai. A Flor de Lis tá sempre aí, ó. Brasília tá bombando, né, Marcela? Flor de Lis, tô gostando de ver. E o pastor Anderson, e aquele gel? Meu Deus, gente. Pastor Anderson tá te ouvindo. Mas eu tô há muitos anos querendo saber qual é a marca. No futebol, ele ficou querendo saber se ele ia jogar com o cabelo. Com gel, ele não, cabecear, ele não cabeceou. Pra não despentear o cabelo. Ele é bobo? É. Ele tem o outro também. O outro vocês não gostaram que eu falei. Muito bem, então aqui a Flor de Lis, Samuel Messias, William Nascimento, hoje, a partir das 7 horas da noite, a pregação do nosso querido debatedor, né, Marcelo? O reverendo Marco Antônio de Oliveira. Nosso querido Marco Antônio de Oliveira, sensacional. Vai estar hoje, então, pregando a palavra, a Flor de Lis, Samuel Messias, William Nascimento adorando. Nós vamos ter lá a Elisângela Salaroli. Eu ouvi dizer que ela vai. Ela vai. E toda aqui. Pastora, a ansiedade está muito pra receber. Triplica a mesa lá de comida. Deus. Triplica a mesa. E outra coisa. Mas bom nem botar... só de pão vive o homem, mas não vem com essa conversa não, pastora. Agora, na hora do almoço, e a Elisângela gosta de levar pra casa. Ela diz que tem que levar pro filho, pro marido. Ela não fala já assim, vai com a bolsinha na bolsa. Ela vai com duas bolsas. Uma pra colocar as coisas. Imagina quando nós não estivermos aqui, o que ele vai falar da gente. Mas eu tô falando aqui fácil no rádio. Não faz isso não. Ah, pelo amor de Deus. Coisa feia. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastora Aninha, obrigado, hein, pastora? Deus abençoe muito. Fica com Deus. Obrigada, JR. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Gostaria de deixar um abraço para o nosso amado Harold Oliveira e toda a equipe, Marcela, Alessandra e todos. Maravilha. Os debatedores aqui, que Deus abençoe. Maravilha. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro. Aquele abraço, meu irmão. Que alegria, um grande abraço. Eu não posso deixar aqui de registrar um abraço grande para Mércia, que está lá em Lisboa. Uma audiência maravilhosa. Verônica de Foz do Iguaçu, pessoal da RC Camisa, a Leila, querida Leila, também nos ouvindo, uma audiência espetacular. Um grande abraço a todos. Privilégio poder estar aqui, que Deus possa dar fortaleza a essa menina e a tantas outras ao entrarem na universidade para manterem firmes a fé. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar aqui com os nossos debatedores. Um abraço também para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Maravilha, muito obrigado, pastor Fábio Nunes. Eu que agradeço, JR, de estar mais uma vez aqui. Eu quero mandar um abraço para a primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Nós completamos 13 anos de caminhada ali, ministerial. Maravilha, parabéns, pastor. Completamos 43 anos de idade, né? Não sou tão antigo como você. Completamos quem? A igreja, você está falando? Não, a igreja está com 82.
Eu tô com 43. Tem certeza que é essa a ordem? É isso mesmo. A igreja com 80 e o senhor com 40? Então eu tô mandando um abraço, JR. Um abraço pro pessoal que teve Muito ontem bom, lá pra celebrar, bom, viu? Pastor, vai ter jogo aí, vê se você não apela igual o senhor fez daquela outra vez, não, Eu tá? tive um problema, né? Você sabe. Tá bom. Quero agradecer o carinho. Nossos amados ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente no programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos cultuar hoje à noite, culto da 93 FM. Nós vamos orar juntos agora. O pastor Júnior César vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Vamos orar por essa menininha, pela família dela, pedindo a misericórdia do Senhor. Temos orado todos os dias e continuamos a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastor Júnior, olha com a gente, querido. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor derramou bênçãos sobre cada pastor e pastora que foi mencionado aqui, concedendo mais um ano de vida. Que o Senhor continue dando saúde e paz a cada um deles. E agora, ó Pai, eu coloco diante do Senhor essa menina que teve que amputar uma perna por causa de um corte. Senhor, é indescritível a dor, é indescritível, ó Pai, também a confusão de sentimentos que tanto ela quanto a sua família devem estar passando nesse momento. Eu te peço só uma coisa, ó Pai, esteja ao lado dessa família, para que ela encontre em Ti o conforto necessário para enfrentar tudo aquilo que vier pela frente. Esteja com todas as pessoas que estão enfermas e principalmente, ó Pai, que o Senhor seja o fundamento da fé de cada cristão que está entrando numa universidade e terá que lidar com questões novas na sua vida. Sustenta e fortalece cada um deles e dá sabedoria a cada um de nós, como pastores e pastoras, a realmente contribuir para a formação dessas pessoas, formação espiritual, eclesiástica, para que elas não enfrentem tantas crises assim quando estiverem no meio universitário. É em nome de Jesus é que eu te peço tudo isso. Amém. O que Deus irá fazer, teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor. Você acabou de ouvir Debate 93.